Vamos para o texto de Neemias. É o texto que eu quero refletir hoje com vocês sobre a palavra do Senhor. Neemias. Eu estava orando quando Deus me deu essa direção, de nessa última quinta-feira, nós falarmos uma espécie de um projetando para 2026. E a palavra de Deus, ela é rica em direções. A palavra de Deus, ela é rica em orientações. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem direções para todas as áreas da nossa vida. Então hoje, o que eu quero compartilhar? O que eu quero trazer hoje para a gente pensar junto? Daqui a pouquinho, com a permissão de Deus, meu amigo Dodô, nós vamos estar em um ano novinho em folha. E nós não queremos apenas um calendário na parede. Eu fui trocar o óleo do carro um dia desse, o cara queria me dar um calendário daqueles, colocar na parede. Não, não quero, obrigado. Não é? Não aceitei. Se fosse uma viagem, alguma coisa assim, aí eu aceitaria. Mas um calendário eu dispensei. Mas o fato é que não basta, meu amigo Japão, colocar o calendário 2026. É ou não é? Não basta. Se dia 1º você coloca o calendário 2026... mas permanece com todas as ações, crenças, atitudes de 2025, é como se o ano não tivesse mudado para você. Por quê? Porque a lei da semeadura é perfeita e universal. A lei da semeadura diz: tudo o que o homem semear, da mesma forma, da mesma espécie, vai colher. É ou não é? Aplica isso na vida real. Em decisões, atitudes, crenças, comportamentos. O ano muda, mas meus comportamentos não mudam. Ah, pastor, 2026 eu quero ter uma saúde mais equilibrada e tal, mas se você continuar 2026, comendo mal, dormindo mal, não cuidando, não se exercitando, não mudou. Só mudou o calendário na parede. Amém? Então o que nós queremos hoje? Com base nesse extraordinário livro, que é o livro de Neemias, eu quero compartilhar algumas lições que são relevantes para nós aplicarmos em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Esse livro de Neemias é quase que um diário pessoal. O livro de Neemias é uma autobiografia, é o próprio Neemias contando como foi quando ele recebe a notícia. Na verdade, ele provoca a notícia para saber como que estavam os irmãos dele em Jerusalém e o que ele faz diante de uma situação de caos, diante de uma situação que exigia uma ação, diante de uma situação que parecia perdida. O que Neemias faz diante de uma situação, meu amigo Aziel, que estava há mais de 140 anos paralisada? Pensa, imagine uma situação, um problema, uma situação de miséria, uma situação de desonra, que se prorroga por mais de 100 anos. E quando Neemias sabe disso, Neemias decide fazer algo. E já dando um spoiler, algo que estava há mais de 100 anos destruído, que eram os muros de Jerusalém, se fôssemos aproximar, 140 anos. Pensa, 140 anos de miséria, de opróbrio, de vergonha, porque os muros da cidade naquela época, eles não eram apenas para segurança, era uma identidade também, era a honra da cidade. É por isso que, por exemplo, quando os governantes, quando os dominadores, eles atacavam uma cidade, eles não só saqueavam, eles destruíam, inclusive os muros, para dizer: essa cidade está acabada, está fracassada, está desonrada. Era essa a ideia. E só lembrando o pano de fundo, antes de eu ler o texto, nós estamos aqui aproximadamente no ano 445 a.C. Nós sabemos que no ano 586, Jerusalém foi invadida pela Babilônia, que era o império dominante na época. O império dominante na época, cujo rei era Nabucodonosor, eles invadem Jerusalém, destroem o templo,
destroem os muros da cidade, queimam as portas e levam o povo cativo, como a gente sabe da história. Então, em 586, acontece a destruição da cidade, dos muros e das portas da cidade. Só que a história mostra, e a Bíblia vai trazendo essa ideia, a Bíblia diz que quando foi lá no ano, se eu não me engano, 539, o Império Persa assume o poder. Por meio do rei Ciro, o Império Persa derruba a Babilônia. E agora vem o governo de Ciro, o persa. Quando Ciro assume o reinado, no ano 538, ele autoriza, Luca, que o povo que estava exilado, que uma parte do povo que estava exilado, voltasse para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. E uma parte volta com a chamada primeira leva com Zorobabel. Então eles voltam para Jerusalém, começam a construir o templo da cidade, o templo de Israel, o templo de Jerusalém. Quando você lê, por exemplo, o profeta Ageu, você vai ver esse momento. É um livro maravilhoso, livretinho também, mas é lindo, é maravilhoso você ver. Porque Ramon, o povo volta para Jerusalém, com a ideia de reconstruir. Só que quando eles chegam lá, eles começam a cuidar dos seus interesses e abandonam a obra do Senhor. Abandonam o Senhor, a prioridade do Senhor. E aí quando você lê o livro de Ageu, Ageu vai trazer ali uma palavra de juízo. Porque o povo estava trabalhando muito. Já viu pessoas que trabalham e nunca constrói nada? Era assim que o povo estava. O povo trabalhava, estudava, corria atrás, colocava o dinheiro. Vocês estão, se fosse hoje, com as casas cheias de porcelanato, cheias hoje, se eu não me engano, vem a segunda leva de pessoas que voltam com Esdras. É um livro que vale a pena você ler junto, Esdras e Neemias. Porque aí ele vai fazer uma reforma espiritual. Esdras volta. E agora a gente chega em 445, que é o texto que eu vou ler. Então, Gabriel, são 140 anos aproximadamente que os muros da cidade estão destruídos. O povo é em miséria, vergonha, desonra. E Deus levanta quantos homens? Um homem. Você pode ser a pessoa que Deus está levantando para fazer a diferença. Eu e você podemos ser essa pessoa que Deus vai levantar para fazer uma grande reforma, um grande recomeço. Então Neemias é esse cara que pega uma tragédia de 140 anos e em 52 dias ele muda tudo e os muros são reconstruídos. Será que esse cara tem algo para nos ensinar? É disso que nós vamos falar hoje. O que Neemias fez diante de um contexto desse? E lembrando que historiadores dizem que Neemias já nasceu no cativeiro. Neemias já nasceu no cativeiro. Neemias não tinha ido, pelo menos em tese, não tinha ido a Jerusalém. Era aproximadamente 1.500 quilômetros de distância que ele estava. Quando ele escuta a notícia do texto que nós vamos ler Neemias capítulo 1, para você entender o que eu estou dizendo. Neemias capítulo 1, verso 1. Olha o que diz a palavra. Palavras de quem? Neemias, percebeu? Um livro autobiográfico. Neemias vai contar para nós. Imagina Neemias chegando aqui e dizendo: eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu vou contar para vocês como foi. Neemias, me conta. Cara, como é que foi? Você pegar uma tragédia, Joelma, de 140 anos, uma família, vamos trazer para a vida real. Cara, uma família que não muda. Geracional, não estou falando de maldição hereditária. Um dia eu vou trazer uma palavra aqui só sobre isso, porque ainda tem muita gente com dúvidas sobre esse ponto. Vou trazer um dia uma palavra para a gente entender biblicamente sobre essas questões de, vamos usar o termo comum, maldição hereditária. Mas imagina, uma família que gerações e gerações não avança, problema, dificuldade, determinados pecados que acompanham. Imagina, entra ano, sai ano, a pessoa não consegue avançar, dominada pelas mesmas coisas. Como que nós podemos fazer um recomeço em 2026 diferente?
Uma fé que não cresce, que não amadurece, uma fé que não avança, não vive o extraordinário. Como que nós podemos fazer? Neemias vai nos ensinar. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Olha o que diz o texto. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Se você estiver anotando, aproximadamente esse mês que a gente está, entre novembro e dezembro. No mês de Quisleu, no ano 20º, quando eu estava na cidade de Suzã, que era a capital da Pérsia na época, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Veja que Neemias se importa. Ele quer saber como estão as coisas. Neemias não é o cara que fica esperando, ele foi atrás da informação. Ele pergunta como é que estava. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande... Como é que está ali? É a mesma versão que eu estou em NA. Então, grande miséria. Grande miséria e humilhação. Pensa. As muralhas de Jerusalém, qual é o verbo que vem? Está aparecendo ali? Isso, me ajuda, irmão, não deixa eu sozinho, não. As muralhas de Jerusalém, quantos anos aproximadamente que elas estão assim? Há quantos anos tem situações que você precisa vencer hoje? Quantos anos? É muito provável que não tem 140 anos. Sim ou não? É muito provável que não tenha um século que você está esperando. Então, o Deus que usou esse homem pode usar você para ser a mudança na sua casa, para ser a mudança na sua família, para ser a resposta para esse tempo, irmãos. As muralhas continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi, veja, sempre da primeira pessoa, quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. Agora vai comigo no capítulo 2, verso 17, por favor. Depois eu sugiro que você leia completamente. Leia completamente. E se tiver café, traz também, por favor. Capítulo 2, verso 17. Vem comigo, vamos lá. Olha o que diz a palavra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir. Então esse texto fala de um recomeço, de uma reconstrução. O que você precisa reconstruir? O que você precisa recomeçar? O que você precisa reconquistar, restituir? É disso que o texto fala. Neemias está dizendo: vamos, gente, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Agora vai comigo no capítulo 6, verso 15, por favor. Capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15. Quem pode ler para nós? Quantos dias? É extraordinário ou não é? Em 52 dias, Igor, a situação foi mudada. Esse livro de Neemias, meus amigos,
Não é um livro que nos chama para o conforto, nem para ficar de boa. O livro de Neemias é um livro que nos desafia à ação. Porque se nós queremos reconstruir algo, nós temos que estar dispostos a lutar para gerar o que queremos viver. Neemias, ele pergunta para os seus irmãos: e aí, gente, como é que está lá Jerusalém? Como é que está o pessoal que ficou na cidade? Você ouviu a resposta: Neemias do céu, caramba, o negócio está feio, Neemias. As muralhas continuam destruídas, vergonha, humilhação, o povo está cabisbaixo, Neemias, porque continua 140 anos, Neemias, você acredita? Até hoje as muralhas, que são a nossa identidade, que são a nossa honra, está destruído, o povo está enfraquecido, o povo está fraco. Veja que Neemias, eu disse, já nasceu no cativeiro. Neemias poderia falar: puxa vida, cara, que história, hein? 1.500 quilômetros de distância. Neemias poderia falar: rapaz, vamos orar, né? Tem hora que é para orar, só que tem hora que é para agir. Sim ou não? Tem hora que é para orar e tem hora que é para agir. E aqui Neemias entendeu que ele não estava sendo chamado só para orar. Ele estava sendo chamado para agir. O livro de Neemias é um livro que nos convoca à fé prática. O livro de Neemias é um livro que nos chama para a ação. E se você quer construir algo valioso em 2026, esteja preparado para a ação. Ah, pastor, eu quero passar no concurso, eu quero construir algo, eu quero empreender, eu quero melhorar, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar do meu casamento, eu quero aprender a Bíblia. Tudo isso vai exigir de você uma ação. O livro de Neemias, então, é um livro que nos chama para a ação. É como se Neemias estivesse nessa noite dizendo: ô gente, para de falar e vai fazer o que tem que fazer. Para de ficar conjecturando e só falando e não fazendo nada. Porque Neemias não fez isso aqui EAD, Neemias não fez isso aqui por osmose, ele foi lá e colocou a mão na massa. Ele foi lá e agiu, ele foi lá e fez o que tinha para fazer. Então o livro de Neemias já nos começa, Dodô, a nos chamando à ação. Então 2026, irmãos, eu estou com muitos planos para 2026. Muitos planos, sério mesmo, cheio de planos. E não tem nenhum que não vai me exigir ação. Nenhum. Todos eles eu vou ter que, arregaçar as mangas e correr atrás. Então o livro já começa nos tirando do conforto do sofá e nos colocando no campo da obra. Para fazer, para agir. Aproveita esses diazinhos de férias que nós vamos ter, né? Você vai ter aí uma semana de recesso, não vai ter culto semana que vem. Descansa, dorme até mais tarde, porque na hora que virar o calendário é ação. Amém, meus amigos? O livro de Neemias, então, ele nos convoca a renunciar à comodidade, à mordomia e nos lançar para gerar, reconstruir, recomeçar aquilo que não deveria estar, como está. Neemias está dizendo: as muralhas não deveriam estar desse jeito. O que na sua vida, que você hoje olha e fala, não deveria estar desse jeito? E que você pode ser o agente da transformação. Vamos ser sinceros e colocar o pé no chão. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Sim ou não? E o que está fora do nosso alcance, está fora do nosso alcance. É muito profundo. Agora, tem coisas, irmãos, que elas estão bem ao alcance da nossa mão. E tem muita coisa que a gente quer lançar para Deus, o que cabe a nós fazermos. Neemias entendeu que aqui ele tinha que agir. Ele tinha que fazer. Ele tinha que colocar. E esse livro é lindo porque o livro começa com ruínas. Começa com o quê? Ruínas. Começa falando de uma notícia ruim. Começa falando de opróbrio, de humilhação, de vergonha. Veja quantas vezes, se você continuar a leitura, ele vai falar de vergonha, de humilhação, de um povo desonrado.
Só que ruínas, espiritualmente falando, nem sempre, ou na maioria das vezes, não são o ponto final da nossa história. Deus é especialista em pegar ruínas e transformar em projetos extraordinários. Deus é especialista, irmão, em pegar coisas que, como eu disse, que não dá mais. Quando eu estava vindo ali, Deus falou, ora por causas impossíveis. Olha o nome, causas impossíveis. Aqui talvez, humanamente, pensa Dodô, pensa meu amigo Leandro, pensa, Tiago, 140 anos? Ah, tem mais jeito não. Sério mesmo, 140 anos isso aí? Ah, se fosse 14 dias eu até acho que ainda dava. Tá bom, 14 semanas, 14 meses? Tá bom, eu estou com muita fé, 14 anos. 140 anos. Ruínas. Escute, ruínas, diga comigo, ruínas não são o fim da história. Elas são um convite de Deus para nos levar para um recomeço significativo. Quantos querem viver um recomeço significativo? Irmãos, eu quero viver 2006, coisas que eu nunca vivi. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi. Sabe, eu não acredito em reencarnação. Então a vida não é um test drive. É só essa. É agora. Eu estou chegando nos 50. Então, meu irmão, eu já estou contando de trás para frente já. Ô pastor, o que é? É realidade, irmão. Então, não dá mais para você desperdiçar os dias. Não dá mais para perder tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? É agora, irmão. O bastão está na nossa mão. É agora a hora de nós fazermos, de nós deixarmos a nossa marca, seja na nossa família, seja nos nossos filhos, seja nessa sociedade. É agora, está conosco. As ruínas são um convite de Deus falando, bora fazer a diferença. Poder nós podemos não ter, mas Deus tem. E Ele precisa de homens que se levantem, de pessoas. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de exército, Deus precisa de um disponível. Que diz, Deus, eu acredito nesse negócio. Vamos fazer, vamos junto. Com Deus nós já somos maioria. Você pode dizer isso com Deus? Eu já sou maioria. 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está onde? No mundo, meu irmão. Então Neemias, ele é convocado para isso. Neemias, ele se vê, ele vê aquelas ruínas e ele fala, vamos fazer. Agora, olha o ponto de partida de tudo isso. Porque tudo que eu estou falando aqui com você começa com algo que parece que está perdido. O caos. Neemias começa do completo caos. Neemias não começa, como dizem os coaches, do absoluto zero. Ele começa do caos. E veja que, quando você olha, é Neemias que pergunta. É Neemias que fala, e aí, como é que está? E na hora que ele recebe a notícia, qual é o primeiro passo que Neemias nos ensina? Quando Neemias recebe a notícia, no verso 2 que nós lemos, Neemias reconhece que a situação é caótica. Diga comigo, Neemias reconhece que a situação é caótica. Quando você vê o texto, Neemias não nega o problema. Então, se nós queremos viver algo diferente, realmente mudar, a primeira coisa que Neemias nos ensina, Fred, é reconhecer que está um caos. É reconhecer que não está como deveria. Neemias não mascara. Neemias não fica encontrando subterfúgio. Neemias não fica, não, mas de repente não está tão assim. Não, estava um caos mesmo. Então a primeira coisa que Neemias nos ensina é necessário reconhecer. É necessário você encarar de frente o problema e dizer, a coisa está feia. A coisa chegou no limite. A coisa chegou no caos.
É a primeira coisa que Neemias faz. Veja que ele tem a coragem de perguntar. O cenário: grande miséria, vergonha, opróbrio, desprezo, humilhação. Esse é o cenário que ele está recebendo. E quando Neemias recebe a notícia, veja que o texto fala de duas reações que Neemias adota. Olha Neemias nos ensinando. Quando Neemias recebe aquela notícia do caos, o texto diz que ele adota imediatamente duas reações. Uma reação humana e uma reação espiritual. O texto diz que a reação humana dele foi: então, a notícia foi tão bombástica que eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Veja que Neemias fala: Deus é fiel, Não, homens de Deus choram. Homens de Deus sentem medo e fraqueza, sim ou não? Sentem. Mulheres de Deus também passam por dificuldade. Mulheres de Deus passam por problemas, passam por situações de saúde. Homens de Deus cansam. Neemias não nega. Sentei-me, chorei e lamentei para o resto da vida. Foi isso? Não. O texto diz, verso 4. Então eu chorei, sentei, chorei, lamentei por alguns dias. É normal. Tem situações que são tão bombásticas que elas nos abalam mesmo. E coloque para fora isso, para você não adoecer. Coloque para fora mesmo. Neemias nos mostra que não é para ficar com... Não, tá, aqui dentro está um vulcão. Não, está todo a paz, a bem... Tá não, irmão. Se não está, não está. Eu não estou dizendo para você sair por aí, colocando, chorando no Instagram, ou coisa feia. Não, não faz isso também, pelo amor de Deus. Neemias não ensinou a fazer isso no Instagram. Mas fala. Se você tem alguém confidente, fala para Deus, fala para um amigo, fala para um mentor, coloca para fora. Só que além da reação humana, o texto diz que Neemias tem uma reação espiritual. Ele diz: eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias e estive em jejum e oração. Opa! Está entendendo aí que Neemias não é governado só pela emoção? Neemias não é governado só pela circunstância, Neemias não é governado só pela notícia ruim. Ele chora, ele lamenta, ele fica desolado, mas agora ele vai falar com aquele que pode mudar a ruína e transformar em algo extraordinário. E eu estive orando e jejuando. Note, irmãos, que se você quer reconstruir algo, se você quer recomeçar algo, o que está mostrando o texto? Vai ter frustração, vai ter choro, vai ter dor, vai ter dificuldade. Eu não estou aqui para pintar um desenho daquelas propagandas de margarina. Neemias reconstruiu em 52 dias, sim ou não? Teve choro? Teve dor? Teve frustração? Teve. Vai fazer parte do processo. Então nós temos que aprender com isso. Já começou assim. Eu estive chorando, jejuando, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Então estive orando e jejuando ao Senhor. E veja que quando Neemias recebe a notícia, é o mês de Quisleu, que é aproximadamente novembro, dezembro. E aí só um comentário de passagem. Era a época do inverno. Tem épocas que chega tipo o inverno na nossa vida. Não é? Sabe aquela época que parece que o sol não sai? A notícia boa parece que não chega? A resposta parece que não vem? Só que a Bíblia diz que Neemias esteve orando e chorando. O negócio é que quando você pula de um versículo por outro, parece que ele fez assim: Senhor, me abençoa, não sei o que e tal. Fez um jejum intermitente de 10 da noite a 10 da manhã e acabou. Não, 4 meses orando e chorando. Porque quando ele vai conversar com o rei, já é o mês de Nissan. Já é abril, maio por ali. Quantos meses? 4 meses orando. Nós vamos falar mais disso. Então, a primeira coisa que nós vemos é que, diga comigo, é necessário reconhecer o caos como primeiro passo. E muitos já desistem aqui. Como é que é? Está nesse...
Muitos no casamento, quando começa a lançar luz, é melhor divorciar. No ministério, é melhor abandonar. Nos sonhos e projetos, difícil. Ontem eu encontrei com uma pessoa que foi um ex-aluno, estudou e tal, e aí algumas frustrações pessoais e tal. E aí, meu amigo, como é que tá? Ah, não, pastor, desisti, porque tive uma situação, não sei o que e tal. Eu falei, puxa, que pena e tal. Mas e aí, eu falei, meu amigo, eu não vou mentir para você, é desafiador mesmo. É ou não é? Pensa numa coisa extraordinária que você quer recomeçar e que não vai exigir um preço de você. Pensa em algo relevante. Pensa em algo relevante que não vai exigir nada. Ah, pastor, a salvação pela graça. Você é salvo, colocou a fé em Cristo Jesus, né? Vamos pensar. Em tese, estou salvo. Só que agora o discipulado e a santificação é a vida toda. Não é? A perseverança. A vida toda. Estou salvo, glória, aleluia, pronto, estou pronto. É hipergraça. Não, nós não acreditamos nisso. Então, esse ato, 1 segundo, a santificação, a vida toda vai exigir de você. Perseverança, renúncia, dedicação, amar a Deus, porque a santificação não é só eu deixar de fazer, é eu começar a fazer o que eu não fazia, amar a Deus acima de todas as coisas. Então Neemias nos chama a enfrentar o processo com coragem. Vai ter choro, vai ter dor, vai ter frustração, vai se sentir incapaz, 1.500 quilômetros de distância, 140 anos de opróbrio. O texto, o livro de Neemias, acabei de fazer a leitura dele de novo, desses 3 dias eu li, maravilhoso, maravilhoso, li, anotei, e eu fiz questão de novamente ler sem nenhum comentário bíblico, sem nada, para eu poder ir ouvindo, sabe, o que Deus queria falar. E é interessante que em 2019 eu ministrei uma palavra sobre esse livro, e eu até peguei o esboço e usei algumas coisinhas que eu estou falando, mas lá eu tinha colocado assim, no livro de Neemias há 11 menções à oração. Aí agora eu li com mais calma. São 13 capítulos, há 15 menções à oração. Sabe qual é, o segundo ponto que Neemias nos ensina? A oração é a principal arma estratégica que nós temos. Diga comigo, a oração é a principal arma estratégica que nós temos. Tem 2 dias que esse é o assunto lá em casa. Oração. E como pastor, eu tenho que dizer claramente, nós estamos com a nota bem baixa. Se fosse na minha época de escola, nós estamos com MMMI. Alguém já tirou MMMI aí? Não, pessoal, assim, o que é isso? Achando que é aquela balinha, né, de comer MM. Não, antigamente não tinha nota 1, 2, 3, era MM, MI, MS, SS. Não era assim? Hã? O que era SRE? É tipo 0? Caramba, velho. Não, essa eu não lembrava não, porque eu sempre estudei bem e tal. Reprovei foi muito. Entendeu? Nós precisamos orar, irmão, se nós queremos viver como igreja, como família, como casal, precisamos nos voltar para a oração. Em 13 capítulos, Fred, Neemias fala de oração 15 vezes. E é lindo no texto, eu não vou pegar aqui porque meu tempo não vai dar, mas é lindo no texto porque você vê várias vezes, ele ora e a resposta já vem. Como que vai ter resposta de oração para quem não ora, irmão? A maioria dos nossos cansaços, eu vou dizer muitas coisas do meu cansaço e exaustão, sabe o que é? Falta de oração. Falta de oração. Por quê? Porque se eu oro, Deus vai me dar uma perspectiva, uma direção, um discernimento, sim ou não? Se eu não oro, eu vou ficar quebrando cabeça. Tento aqui, tento ali, tento aqui, tento aqui. Olha o cansaço que isso dá. Você quer viver coisas novas em 2026, sim ou não? Oração. Oração. A segunda coisa que Neemias nos ensina, a oração é a maior arma estratégica. Ele está diante do caos, e olha como o cara é inteligente. Ele vai começar com quem? Com Deus. Quem que ele vai chamar para ser o parceiro dele? Quem? Como é que não dá certo uma parceria dessa? Inclusive para os empreendedores aqui da igreja, tem um livro de um autor americano chamado Howard Hendricks, chamado Deus, o dono do meu negócio. Não, esse não é do Howard Hendricks, não. É Stanley Tan. Quem é empreendedor aqui tem que ler esse livro.
Deus, o dono do meu negócio. Stanley Tan, um livretinho assim, ó. Deveria custar R$1.000 de tanto ensinamento que tem. Custa 50 conto. Deus, ó, fica a dica, viu, meu amigo Dodô? E os demais empreendedores aí. Deus, o dono do meu... Stanley Tan, o nome do autor. Neemias já nos ensina o quê? Vou começar com Deus. Vou chamar um sócio. Deus. É o primeiro que ele chama. Vou chamar um estrategista. Deus. Vou chamar um consultor. Deus. Oração, irmão. 15 vezes ele ora. E é interessante que em vários momentos ele ora e já está o resultado da oração. O pessoal se levantando e ele começa, Deus nos ajuda e tal. A resposta já vem. Quer recomeçar? Quer reconstruir? Oração. Oração. 15 menções. E é interessante. Ele recebe a notícia, lamenta, chora, reclama, ora. Se você pega o último versículo, Gustavo, do livro de Neemias, termina, sabe com o quê? Uma oração. Neemias ora, Aziel, antes, durante, depois. A maioria de nós não ora nem antes, nem durante, e reclama depois. Está entendendo o que eu estou falando? Quer mudar? Casamento, vida financeira. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Deus não vai mudar, Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Oração muda quem? A nós mesmos. Porque a oração é relacionamento, é conexão. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu vou me parecendo com essa pessoa. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais traços daquela pessoa vão fazendo parte da minha vida. Isso no casamento, então, é notório. Agora, leva isso para o reino espiritual. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais traços de Deus vão fazendo parte do nosso caráter. Mais vamos nos parecendo com Ele, pensando como Ele, falando como Ele, imitando a Ele, e aí a gente vê diferença. Então Neemias nos mostra que a oração é a principal arma estratégica que nós temos. Quem tem decisão difícil para tomar em 2026? Alguém? Eu só não estou com as duas mãos levantadas, João Paulo, porque eu não coloquei aqui. Eu tenho. E o que eu preciso fazer? Eu já peguei um conselho com Neemias. Ele disse, Wellington, vai orar. Está entendendo, irmãos? Vai orar. Escuta. Quando nós oramos, decisões difíceis entram na perspectiva apropriada, gerando ações apropriadas. Decisões difíceis, quando eu oro, elas entram na perspectiva apropriada, gerando o quê? Ação apropriada. Tem que orar. A oração de Neemias foi profunda, específica, contínua. Como eu disse, o cara começa o livro orando, o livro inteiro fala de oração, e o último texto do livro já conquistou. O muro já está construído, e ele está o quê? Orando, falando com Deus. Então 2026, inclusive eu já disse aqui, tem 3 pilares que nós queremos viver. Se tivermos que cancelar tudo que é culto, tudo que é evento, tudo se precisar para viver essas 3 coisas aqui, ó, nós vamos fazer. Então, discipulado relacional. Sem isso, irmão, nós não vamos ser a igreja que Deus desenhou para a gente ser. Amém? Posso ouvir um amém? A oração, Neemias, antes de mover pedra, move. Neemias ora. Neemias busca. Ei! Era uma função de extrema confiança. Porque naquela época, o rei ficava esperando ver se ele ia espumar, alguma coisa assim. Neemias está de boa? Tá, posso beber. Então pensa o cargo de confiança que esse cara ocupava. O texto diz que Neemias vai orar e jejuar e falar com Deus para que o rei permita ele ir. E depois você vai ler esse livro, é lindo. Ele vai lá, Japão, conversa com o rei. A Bíblia diz que ele entra na presença do rei e ele está com um semblante caído, triste. E o rei fala, ô Neemias, o que está acontecendo? Ué, você nunca teve assim, rapaz? Isso aí é coisa que vem do coração, porque a Bíblia diz, né, que o coração alegre faz o quê?
Aformoseia o rosto. E o coração triste vai fazer o que com o rosto? Vai deixar o semblante caído. É ou não é? Aí o rei fala, Neemias, o que é? Aí o texto diz que ele teve medo. Porque naquela época o rei, ele tinha o poder da vida e da morte. Aí ele vai e fala, como que não estaria eu com o coração triste, com o semblante caído, se a cidade do sepulcro dos meus pais está queimada? O rei, me conte. Aí ele vai contar. E com base na oração, ele vai pedir autorização para o rei. Aí o rei conversa, quanto tempo e tal, ele fala o prazo. Beleza, Neemias, está autorizado. Depois que autoriza, ele fala, não, só pode me dar umas cartas, umas cartas para os governadores que cuidam da parte de madeira e tal. Beleza, Neemias. Oração, irmãos. Oração foi abrindo as portas para ele viver o que ele queria viver, para ele recomeçar o que ele queria recomeçar. Então ele ora. Depois que ele ora, depois que ele tem a perspectiva correta, agora ele vai para ação. Depois que ele ora, que ele tem a direção, ele vai para quê, Ingrid? Ação. Entendeu aí? Tem muitos de nós que não oramos. Aí as ações são um desastre. Outros oram, mas não fazem o que tem que fazer. É um desastre também. Neemias nos ensina a reconhecer, a orar e a agir. Agora, Neemias recebe, escute, Neemias recebe a autorização e ele vai para Jerusalém. O capítulo 2 vai mostrar esse momento em que ele vai para Jerusalém. E o texto diz que quando ele chega lá, lembra que ele estava a 1.500 quilômetros de distância. Naquela época não tinha Google Maps, não tinha georreferência, não tinha nada. Era só ele só tinha o que ele ouviu. Está destruído e tal, beleza. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele vai passar 3 dias inspecionando. Ele chega lá e não fala nada com ninguém. Só que hoje a gente está numa mania de sair divulgando tudo, revelando tudo, falando tudo, e coloca tudo, e expõe tudo. É ou não é? A Teca fala uma frase que eu gosto muito, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu gosto disso. Não estou dizendo que você tem que ser o louco do silêncio. Não é? Mas até para quem você vai contar os seus projetos. Porque é muito mais fácil as pessoas chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Infelizmente é uma verdade. Então Neemias chega lá e ele tem uma visão. Quando ele pede para o rei, na cabeça dele tem uma imagem, uma fotografia. Os muros construídos. Essa é a visão que está na mente dele, aí ele vai para lá. O texto diz que ele vai inspecionar os muros em silêncio. Para quê? Planejamento. O que ele vai fazer? Planejamento. Olha o cara nos ensinando, irmãos. Planejamento. Ele vai se planejar, ele vai organizar, ele vai estabelecer prioridades. Ele chega lá e ele vai olhar tudo como é que está. E agora ele vai estabelecer como que ele vai fazer. Lembra que ele já orou? Que ele já pediu direção para Deus? Agora é a parte dele. Então nós queremos o que em 2026? Neemias quer reconstruir muro. O que você quer reconstruir? Ou o que você quer começar? O que você quer recomeçar? Ele está nos mostrando. Reconheça, ore, vá para a ação, planeje. Porque aquilo que você valoriza, você prioriza. E o que você prioriza, você faz. Sim ou não? Faz, irmão. Neemias agora, ele vai então, com a visão que ele tem, ele vai planejar. A visão dele vai para o papel. A neurociência diz que aproximadamente 70% daquilo que você escreve, você consegue fazer. Agora, ideias que ficam só aqui, geralmente não são executadas. Isso é ciência. Vamos lá. Neemias, então, ele vai, e agora ele planeja, como é que vai ser? Como é que vai ser essa obra? O que é que nós vamos precisar? Qual o pessoal? Como é que vai ser? Que dia que começa? Entendeu a lógica? Neemias está organizando tudo, ele não colocou a mão na massa ainda. Está organizando tudo.
Então você quer viver agora em 2026. Ah, pastor, 2026 vai ser um ano extraordinário para mim. Beleza, top. Defina o extraordinário. O que significa, Carol, esse ano extraordinário? Escreve, planeja, apresenta ao Senhor. Veja se o seu extraordinário está alinhado com o extraordinário de Deus. Porque a oração coloca o quê? As nossas decisões alinhadas com o plano de Deus. Porque os sonhos e os caminhos e os pensamentos de Deus não são melhores do que os nossos? Não é o que está na palavra? Então eu tenho que saber, Eu tenho que saber qual é esse plano de Deus. Então Neemias, ele tem uma visão, ele ora, ele pede a Deus, Deus dá a direção. Vai, Neemias. Só que Neemias não chega lá e vai fazer tudo na doida, não. Ele planeja, ele prioriza, ele organiza. Aí é interessante que quando você chega no capítulo 3... Eu anotei vários versículos, versículo 10, 22, 28, 29, 30, vários versículos que me ensinaram uma lição extraordinária. Porque no capítulo 3, nesses versículos que eu citei, ele nos ensina um princípio, que é o princípio da responsabilidade pessoal. O que é isso? Você vai ver em vários momentos, Ingrid, que ele fala assim, Aziel, imagine que o Aziel mora aqui, tudo bem? E aqui tem uma parte do muro que está destruída. Ele fala, Aziel, o muro em frente da tua casa é tua responsabilidade. Ramon, esse muro aí em frente à tua casa é tua responsabilidade. Pastor Tiago, esse muro aí é tua responsabilidade. Pastor Raul, esse aí é seu. Jurandir, esse aí é seu. Brunão, essa parte aí é sua. O que ele faz? Ele traz as pessoas para a autorresponsabilidade. Às vezes a gente quer mudar o mundo e o muro da nossa casa está caído. Lembra da lição do avião? Se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão, e você deve pegar a máscara e colocar em todo mundo no avião, e os que estão fora do avião, e depois você coloca em você. É assim? Por que a gente está morrendo afogado? Por que a gente está morrendo asfixiado? Porque a gente está esquecendo de colocar a máscara em nós mesmos. E eu estou falando isso para você. Tem hora que eu estou, assim, sufocado. Porque eu estou tentando colocar máscara em muita gente e não coloca em mim. Neemias nos ensina um princípio. Não adianta você querer terceirizar. É você que vai fazer. Entendeu? Não terceirize o que é sua responsabilidade. Vida com Deus é sua responsabilidade. Você pode pedir ajuda. Está fraco? Peça ajuda. Mas de quem é? Eu não tenho, entende que eu posso orar por você, sim ou não? Mas eu não tenho como me tornar você para ser a sua oração, não tem como. Só você pode fazer isso. Eu posso te ensinar sobre adoração, mas eu não posso adorar por você. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso te ensinar princípios, mas eu não posso estar lá dentro da sua casa. Responsabilidade. Neemias está dizendo, você quer recomeçar, quer fazer, não terceirize a parte que lhe cabe. Não terceirize a parte que é sua. Quem pode cuidar da sua saúde por você? Me diga. A indústria coloca muito açúcar. Quem é que vai lá e compra e leva para dentro de casa? Nós. É ou não é? É, irmão. É a realidade. Eu estou sendo real aqui. 8 minutos eu tenho, meu Deus do céu. Diga, não posso terceirizar o que me cabe. O texto diz que Neemias coloca cada família para proteger o trecho que estava perto da sua casa. Neemias está dizendo, Dodô, eu quero construir, Neemias, lá. Não, faz assim, constrói essa parte aí que está aí perto da sua casa. Começa por aí que você já vai dar uma grande contribuição. Entendeu o que ele está falando? Não, mas é porque eu quero ir lá ajudar a pastora lá. Não, cuida aí da sua parte. Cuida aí do que é seu. Coloca em ordem, como a Bíblia diz, coloca em ordem a tua casa. Não terceirize o que lhe cabe. Não adianta. Nós podemos ter ajuda, nós podemos ter método, mas tem uma coisa que só nós vamos poder fazer. Sim ou não? Eu fui professor muitos anos, ensinava tudo para os alunos, só não podia estudar por eles. Porque essa é a responsabilidade de quem? Deles.
Então Neemias nos ensina, cada um construa em frente à sua casa. Avançando, quando você olha a história se desenrolando, aqui tem um ponto que nós vamos ter que aprender, irmão. Esse livro, ele nos fala também de maturidade. Porque lembra, Neemias recebeu a notícia. Chora, lamenta e tal, ora. Deus abre as portas, dizendo, vai Neemias, que eu estou com você. Neemias ora, busca Deus, pede direção, planeja, prioriza. Agora ele vai para ação. Bora, vamos fazer. Junta todo mundo. Só que o texto diz, escute isso aqui. O texto diz no capítulo 2, versículo 10, escute isso aqui. Não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia foto, não existia Messenger, não existia Orkut, não existia nada. Mas o texto diz que Neemias conversa com o rei, aqui. O rei autoriza, a Bíblia diz que antes de começar, antes de Neemias chegar lá, já tinha gente que sabia e que já estava com raiva e indignado porque ele ia fazer. Sabe qual é a lição que Neemias está nos ensinando aqui? Esteja preparado para enfrentar oposição. Esteja preparado para enfrentar oposição. Se você for desistir pela primeira dificuldade, pela primeira oposição, você não vai reconstruir nada não. Vai ter dificuldade. Primeiro, que nós já temos um inimigo 24 horas, sim ou não? Quem é? O capiroto, Satanás, o adversário, o demônio. É ou não é? Ah, o inimigo se levantou, e tu já viu ele dormindo, deitado, que hora? Ele está o tempo inteiro, irmão. Enchendo a paciência. Está ou não está, Tiago? O tempo inteiro, entendeu? É o Isaac, é? É Isaac, é. O tempo inteiro, então, ó, o que Neemias está nos ensinando? Não espere facilidade. Que palavra real, hein, irmãos? Isso aqui, ó, eu vou depois pegar esse esboço, vou colocar lá, você pode pegar isso aqui, imprimir, colocar no bolso. Aí na hora que você estiver executando, e aí oposição, você, peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, tá, é verdade, Neemias já tinha me instruído. Não vai ter o quê? Facilidade não, irmão. É maturidade. Agora, olha que coisa linda. No capítulo 2, versículo 10, diz que Sambalate e Tobias estão irados, porque eles decidiram ir e fazer a reconstrução. Estão irados. Só que, ó, diga assim, primeiro 2. Ah, tá colocando ali? Tá, coloca o verso 19 agora, só para você ver. Ó o verso 19. Ali, ó, Sambalate e Tobias, 2, a rocha. Porém, quando Sambalate, Tobias e um árabe chamado, ó, começou com, agora já são 3. Quando você pega o capítulo 4, verso 7, já coloca então, já que você está me ajudando, isso vai ser bom. Só para você entender na prática isso aqui. Mas, olha lá os 2 primeiro. Quando Sambalate, Tobia, agora o que vem? Já desandou tudo. Os árabes, os amonitas, os asdoditas, os satanitas, ouviram que a reparação ia adiante, ficaram o quê? Muito, está entendendo o que eu estou falando? Não vai ter facilidade. Então Neemias está dizendo, seja maduro. Não é isso que você quer? Então vá em frente. Ah, mas não... Vá em frente. É isso que ele está ensinando. Aí quando você olha no capítulo 6, verso 1, tem mais, mas eu vou parar aqui, que senão não termino. Vai lá, capítulo 6, verso 1. De novo, olha lá. Pensa no... É o símbolo do Satanás, ele não desiste não. Olha lá. Quando Sambalate, Tobias, olha lá, Gesem, o árabe e... Agora Neemias fala assim, não dá nem para contar mais. À medida que a coisa foi avançando, os inimigos foram aumentando, irmão. Não espere facilidade. Quando eu dava aula, eu falava muito com os alunos assim, ó. Treino difícil, jogo fácil.
Treino difícil, jogo fácil. Eu nunca ensinava meus alunos assim, a média dessa prova é 7. Eu nunca ensinava assim. Eu ensinava assim, nós vamos para cá, 10. Era assim que eu ensinava meus alunos. Sempre ia o quê? Preparado. Porque se viesse algo além, eu estou preparado. É o cara que vai fazer TAF em concurso público, que reprova um monte de gente, ele tem que correr lá uma quantidade, 2,4 km, se eu não me engano, 2.400 metros. Aí imagina, o cara só treina aquilo ali. Treina mais. Porque você não sabe a condição do seu corpo naquele dia, você não sabe a condição do clima naquele dia, treina mais. Não espere facilidade, é isso que Neemias está ensinando. Enquanto ele estava fazendo, os inimigos estavam aumentando. Quais são os atos de oposição dos inimigos? Eu anotei aqui na lateral da minha Bíblia. Ali tem, mas eu vou pegar aqui rapidão, te falar. Escuta, olha os atos de oposição. Cadê? Atos de oposição. Olha aqui. Não se agradaram, zombaram, desprezaram, ficaram irados, atacaram, intimidaram, chamaram de fracassado, chamaram de fraco. Chega uma hora que eles estão levantando os muros, ele chega e fala, isso aí até uma raposa que passar derruba. E naquela época a raposa era um animal, tipo um rato. Porque tinha o leão, né, um animal imponente, o tigre e tal. A raposa era um bicho assim, um vira-lata. Assim, isso que você está fazendo é tão fraco, que se passar um vira-lata derruba. Vocês são fracos. Era esses os atos. Está preparado? Eu, pastor, acho que eu já vou desistir mesmo. Neemias é fera ou não é? É fera, irmãos, isso aqui. Olha lá. Chamaram de fraco, insultaram, intimidaram, ameaçaram, geraram preocupação, confusão. E Neemias está fazendo o quê? Liderando o processo. Uma visão clara, maduro, orando. Por isso que eu disse, em todo o tempo que o inimigo se levantava, sabe qual era a resposta de Neemias, Gabriel? Oração. Aí ele orava, Deus dava uma estratégia, ele fazia. Agora vamos, sério, irmãos, nós estamos aqui entre amigos, né? Entre família. Imagina se nós fizéssemos isso. Hoje mesmo pela manhã, eu tive uma conversa com a Teca, a gente conversando sobre oração e tal, e sobre a necessidade de a igreja orar. Porque se a igreja não ora, escute isso aqui, o inimigo começa a lançar sementes na igreja. De divisão, de briga, de contenda, de esfriamento, de estagnação. E se nós não estamos orando, nós vamos achar que é só o cansaço do tempo. Não, é dezembro, a gente já está cansado e tal. Mas tem hora que é a exaustão espiritual. Porque o inimigo vai sugando as nossas forças. Com essas coisas que vão nos desgastando. Gerando brigas, contendas, afastamento. E como que nós vamos viver algo extraordinário assim? Não. Nós temos que orar. Hoje pela manhã eu tive que tomar uma decisão importante. Aí fui para o trabalho, depois dessa conversa com a Teca, engarrafamento de quase 1 hora. Coloquei uma musiquinha que eu gosto de colocar para orar e fui orando. Pensa como foi bom. Orando, Deus me trazendo algumas pessoas para quem eu deveria orar, e eu orando, pedindo direção. Quando eu cheguei, peguei o telefone para tomar a decisão que eu tinha que tomar, orientar uma pessoa acerca de uma situação. Falei, puxa vida, como foi fácil. Por quê? Oração. Vocês estão entendendo? Oração. Pega aí o que está sugando o seu juízo. E decida colocar constantemente a Deus em oração para você ver. Amém, meus irmãos? Vamos finalizar. Avançando aqui. Neemias então está direcionando o povo. A oposição ali, atacando, ameaçando. E Neemias liderando. Neemias lidera pelo exemplo e Neemias nos ensina. Veja, ele sabe qual é a responsabilidade dele. Neemias já contou com Deus, porque ele começa com quem, Fred? Com Deus. É o primeiro que ele chama para parceria. Só que Neemias nos ensina, se você puder, não faça sozinho. Conte com ajuda.
Conte com alguém. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos, os projetos se firmam. Peça conselho, peça ajuda. Aqui, ó. É extraordinário ou não é esse conselho aqui? E tem os amigos. Tem os mentores, tem pastores, tem líderes, tem pessoas que podem te orientar. Neemias não faz sozinho. Ele lidera, mas ele chama as pessoas. Ele não vai sozinho. Projeto desse. Ele não vai sozinho, ele lidera. Aí o texto diz, no capítulo 6 ainda, que os inimigos estão o tempo inteiro tentando distraí-lo. E aí ele fala, deixa eu ver se é o capítulo 6, verso 2, a gente lê ali. Aqui, ó, deixa eu ver. Isso, ó. Coloca aí, por favor, o capítulo 6, verso 1. Isso. Volta, por favor, porque eu acho que aí está na segunda parte. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias no vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Olha lá, na verdade, o que eles queriam? Me fazer mal. Verso 3. Por isso, enviei-lhes mensageiro para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O que Neemias está dizendo? Mantenha-se focado. Não, hoje eu vou vender Jequiti, amanhã eu vou vender batom. Acho que nem está vendendo mais Jequiti, né? Ainda está? Era Mary Kay, teve uma época que era Mary Kay, né? Tinha os carros rosa bonito, né? Ainda tem Mary Kay também? Nunca mais eu vi. Né? Foco. O que é que você vai fazer? Foco. E o inimigo tentando o quê? Ó, Neemias, vem aqui para a gente bater um papo. Ó, minha amiga Kézia. Estou fazendo uma grande obra. Vocês estão alinhados? Não. Então, vai cuidar da sua vida, como disse Pablo Massal. Vou não. Está entendendo? O que ele nos ensina? Mantenha-se focado durante toda a jornada. Mantenha-se focado. O inimigo é tão sujo, que não bastasse tudo isso, o inimigo contratou um profeta. Pensa. Contratou um profeta, chegou, Neemias, eis que te digo. Eita, poxa, agora é papai falando. Só que Neemias não era um homem de oração? Quem ora tem discernimento. Você pode dizer isso? Quem ora tem discernimento. Tem um profeta, chega e fala, Neemias, eles vão vir te pegar. Foge, se esconde no templo, Neemias. Neemias, vamos entrar lá. Aí Neemias falou, eu entendi que isso não vinha do Senhor. Agora é lindo, deixa eu ver se eu separei esse verso. Tem que ler esse texto. Deixa eu ver se é verso 11. Coloca no capítulo 6, verso 11, por favor. Irmãos, eu fiquei apaixonado por esse livro. Volta um, por favor. Volta mais um, por favor. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, os nomes bonitos para você colocar em fia aí, vai escolhendo já. Quando fui à casa de Semaías, filho de Enzo, Valentino, esses nomes já passou, né, irmão? O bonito é Metabel, olha lá. Filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa. Ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Avança. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você de noite. Eles virão matar você. Porém eu disse, olha que lindo isso que esse cara falou. Rapaz, isso aqui me deixou enfesado, cheio de fé. Você acha que um homem como eu fugiria? O que ele está ensinando aqui? Não foge do problema não, encara. O convite era para fugir, sim ou não? Olha que linda frase, isso aqui tem que virar uma camiseta. Você acha que um homem como eu, pastor Raul, isso aqui é um tema top para os homens, hein? Você acha que um homem como eu fugiria?
Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Pode passar. Então, olha o que vem? Percebi que não era Deus quem tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque quem? Vocês estão entendendo aí? Como é que o inimigo age? E se nós não tivermos discernimento? Você sabia que tem muita igreja que já entrou satanista no meio dela e praticamente destruiu a igreja? Você sabia que isso já aconteceu no Brasil? E fora do Brasil muitas vezes. Muito. A gente tem que tomar cuidado. Oração. Para ter discernimento. Diga, quem ora, tem discernimento. Neemias enfrenta o problema. Ele não foge. E aí a gente termina no versículo 15. Pode colocar, agora eu termino. Não nada? Deixada para trás? Mudada de plano? Foi ou não? O que Neemias saiu lá de onde ele estava, do palácio na Pérsia, para ir para Jerusalém? Termine o que você se comprometeu a fazer. Chega de ficar tudo pela metade. Chega de ficar, começa um livro, não termina, começa um treino, não termina, começa um projeto, não termina, começa um ministério, não termina, tem uma ideia, não termina nada. Eu já contei aqui uma vez, uma época, eu estava treinando na academia, aí tinha um cara que me acompanhava, um amigo da gente, Tiago, até seu xará, era meu personal na época. Aí um dia eu treinei e tal, quando eu terminei, aí ele falou assim, vai lá agora e faz 10 minutos de esteira. Aí eu, beleza, fui. Aí fui, e eu estava cansado, aqueles 10 minutos que parece 10 horas. Aí eu fui. Aí quando deu 9h59, eu apertei o botão de emergência. Aí desci. Aí ele, e aí, terminou? Terminei. O bicho enxergava bem. Aí ele, oxe, tá 9h59? Não, porque eu estava muito cansado. Volta lá. 9h59 é 10? Pensa um tapa. Falei, oxe, vai lá, rapaz. Me fez fazer 1 segundo. Ô, raiva que me deu. Aí veio a lição. Ele falou, sabe por quê, Wellington? Se você se acostumar, você vai ter a cultura de achar normal deixar as coisas pela metade. Toma! Deus usando um ímpio, meu irmão. E Neemias foi para fazer o que lá? Foi para olhar? Foi para começar? Ou ele foi para construir? E o texto termina. E Neemias terminou. Cara, que extraordinário, hein, irmãos? Escolhe uma. Assim, ó, é minha área financeira. É minha área espiritual. É meu casamento. É um projeto que está parado. É meu dom. Cara, vou começar e vou terminar. Se coloque de pé para a gente finalizar. Que lindo, gente. O muro terminou aos 52 dias do mês de Elul. Quantos anos de miséria, quem lembra? Quantos anos de miséria? Quantos dias ele mudou tudo? Dá ou não dá para a gente fazer alguma coisa? Dá ou não dá, irmãos? Olha que linda lição. De onde veio isso? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então nós podemos fazer diferente. Nós podemos recomeçar. Nós podemos reconstruir. Não há 140 anos que você está com essa situação. Não há. Neemias não tinha os recursos que nós temos. Só que Neemias acessava um recurso que muitos de nós não queremos, que é Deus por meio da oração. Essa foi a grande arma estratégica de Neemias. Então hoje nós vamos orar para finalizar. Diga comigo, as ruínas não são